Olá, mães e futuras mães de todo o Brasil. Você já ouviu falar que o cálcio é importante na gestação, certo? Mas você sabia que quando ele falta, o nosso corpo gestante vai buscar ele em outros lugares que pode prejudicar a nossa saúde no longo prazo? Hoje eu vou explicar o que realmente acontece no nosso corpo e vamos conversar um pouco também sobre uma proposta polêmica do governo federal, que seria tornar a suplementação de cálcio obrigatória para toda gestante. Então, me acompanha até o final do vídeo porque o bate-papo hoje está bem interessante. Para que serve o cálcio? O cálcio não serve só para a formação de ossos e dentes. Ele participa do processo de contração muscular, processo de coagulação de sangue e também para o impulso nervoso. Isso tanto para homens e mulheres. Agora, no caso da gestante, ele é vital para formar o esqueleto do bebê, principalmente no segundo e no terceiro trimestre. De onde vem o cálcio do bebê? Se a mãe não consome cálcio suficiente na alimentação ou por meio de suplementação, o organismo vai dar um jeito de fazer a retirada desse cálcio, principalmente de ossos e dentes, para garantir o melhor desenvolvimento possível daquele bebê. Os principais estoques de cálcio que a gestante possui estão nos ossos. Só que a retirada de cálcio desses ossos traz consequências. E quais seriam essas consequências? Gestantes com deficiência de cálcio podem desenvolver dores ósseas, câimbras, muito comum pela falta de cálcio, e dormência. Inclusive pode chegar até um quadro de osteopenia gestacional, que seria uma perda de massa óssea mesmo antes dos 40 anos. Numa situação ainda mais grave, poderia gerar um quadro de osteoporose transitória gestacional, que deixaria a gestante sujeita a fraturas, que não aconteceriam se ela não tivesse com essa situação, com essa deficiência tão agravada, e isso acaba ficando esse quadro acaba ficando mais pronunciado no final da gestação. Uma outra complicação que a gente tem pelo baixo consumo de cálcio durante a gestação seria um risco aumentado de pré-eclâmpsia, que é uma situação bem grave que acontece durante a gestação, que pode acontecer durante a gestação. A recomendação genérica de cálcio durante a gestação gira em torno de 1.000 a 1.300 miligramas por dia, e isso não seria complicado de se obter numa alimentação saudável e balanceada. No entanto, a gente sabe que, infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de alimentação, e também tem outros casos de pessoas intolerantes à lactose ou, por exemplo, com dietas muito restritivas, que também teriam um pouco de dificuldade de fazer a ingestão que seria recomendada. Em alguns países do continente africano e na Índia, onde o risco de pré-eclâmpsia é alto e a alimentação é deficiente em cálcio, os governos adotaram a suplementação de cálcio durante a gestação e tem tido bons resultados. Aqui no Brasil, ao que tudo indica, a gente está tendendo a seguir nessa mesma linha com uma proposta recente do governo de tornar a suplementação de cálcio obrigatória para todas as gestantes durante o pré-natal. Mas será que faz sentido para todas as gestantes a suplementação de cálcio durante o pré-natal? Como pontos favoráveis, a gente tem que, sabendo que a deficiência de cálcio aumenta o risco de pré-eclâmpsia, fazendo essa suplementação, a gente está automaticamente diminuindo o risco de pré-eclâmpsia e diminuindo complicações que a gente poderia ter no final dessa gestação. Um outro ponto positivo é a redução de riscos em populações vulneráveis. Uma vez que a gente sabe que essa população acaba sendo as pessoas mais carentes, a gente tem que, não só reduzindo o risco de pré-eclâmpsia, a gente reduz também possíveis complicações de saúde para a mãe pós-parto, uma vez que, na dúvida se ela está ou não carente de cálcio, a gente suplementa porque possivelmente ela estaria carente. E aí a gente evita também outros tipos de riscos. E um outro ponto positivo é que a suplementação seria barata e fácil de distribuir. Diferente, por exemplo, de vegetais de cores verde escura, que seriam uma boa fonte de cálcio e que tem um tempo de vida útil, uma forma de preparo, locais de difícil acesso, algumas regiões é mais fácil produzir, outras mais difícil. O custo desse alimento, o suplemento é uma cápsula, um comprimido, e você consegue armazenar, você consegue distribuir, você consegue produzir em grande escala, o custo fica pequeno e você consegue dar o acesso a esse tipo de suplemento a muitas pessoas por um baixo custo. E aí, como ponto negativo, a gente começa pelo óbvio. Nem toda gestante precisa de suplementação de cálcio.
E isso inclui gestantes de grupo de risco. Não é porque essa pessoa é carente que ela vai estar automaticamente deficiente de cálcio. Um outro ponto negativo, e esse é muito relevante, e talvez seja um dos principais, é que a suplementação de cálcio não deveria ser feita de maneira indiscriminada, uma vez que o excesso de cálcio causa prejuízos também, como, por exemplo, a interferência na absorção de outros minerais, como o ferro e o zinco. Então, o excesso não passaria despercebido. Então, se a gente simplesmente permite normatiza que toda gestante deve fazer a ingestão de determinada quantidade durante todo o seu pré-natal e essa gestante já tem uma alimentação saudável ou já tem uma quantidade de cálcio no seu organismo suficiente, a gente está colocando um excesso nesse organismo e aí uma mulher que teria uma gestação saudável pode começar a ter outras complicações justamente por essa suplementação equivocada que foi feita. Porque o ideal é que seja feito um rastreio individualizado. Cada gestante deveria ter suas taxas analisadas individualmente para saber quais suplementos ela precisa e em que quantidades ela precisa. Mas isso exigiria uma estrutura do SUS que atualmente nós não temos disponível. Então, o melhor é ter ou não ter o cálcio como suplemento obrigatório durante a gestação. A gente tem que avaliar. De maneira geral, é muito difícil responder essa pergunta com um simples sim ou não, porque um sim favorece um grupo de gestantes e um não favoreceria um outro grupo de gestantes. O ideal mesmo seria que o SUS disponibilizasse acessos a outras especialidades médicas de forma mais abundante, além do obstetra, disponibilizasse nutricionistas, disponibilizasse acesso a clínicas e laboratórios para fazer mais exames de sangue, mais exames de rotina. E com isso a gestante poderia ter um acompanhamento mais individualizado, mais próximo da sua realidade e aí sim ela conseguiria garantir que todas as suas taxas e os seus índices estão em dia e ela saberia ou pelo menos teria a tranquilidade de estar tendo uma gestação da forma mais segura possível. Se você está grávida ou pretende engravidar, converse com o seu obstetra sobre a sua alimentação e sobre as suas taxas de cálcio, como estão as suas reservas de cálcio no seu organismo. Talvez você precise suplementar antes mesmo da gestação, talvez você precise suplementar durante a gestação, principalmente no último trimestre, ou talvez você nem precise suplementar. Mas o mais importante é que você e o seu bebê estejam bem nutridos, com cálcio e com informação. E agora, com base em tudo que a gente conversou, você acha mesmo que o governo deveria determinar a obrigatoriedade do cálcio para toda gestante durante o pré-natal? Sim ou não? Comenta aqui embaixo, me diz o porquê que a gente pode continuar esse bate-papo por lá. E a gente se vê no próximo vídeo, porque a curiosidade nunca tem fim. Até lá!